Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a todos que estão aqui, chegando para a nossa live. Vamos aguardar uns minutinhos. Vou pegar aqui o link da nossa live para compartilhar. Ah, tá aqui. Tem algum microfone que está aberto, que está fazendo um... Obrigada. Ok, pessoal, então, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Nós vamos nos apresentar. Deixa eu só pegar aqui o link do YouTube também para compartilhar com as pessoas que quiserem nos acompanhar nas outras redes. Nós somos uma parceria da Tecendo Diálogos. Meu nome é Cristiane, tem a Rosane e a Lúcia. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje em parceria com a Unibis Cultural, para trazer um pouco também da nossa experiência, apresentar um pouco do nosso trabalho para vocês. Nós trabalhamos com mediação de conflitos, com círculos de construção de diálogo, com cursos de comunicação não violência, grupos de prática, enfim, nosso trabalho é todo voltado para a cultura de paz. Então, estamos muito contentes de estar aqui também recebendo hoje o Jota Marinsek, que vai falar um pouco também da experiência dele no Nepal, né, no ano de 2015, onde ele passou por um terremoto. Então, a gente vai, junto com a Lúcia também, falar um pouco desses aprendizados em tempos de crise. Então, eu quero deixar aqui o espaço para o Jota também se apresentar. Jota, por favor, fala um pouquinho de você. Olá, gente. Boa tarde. Muito obrigado aí pela prestígio, pela presença aqui, né, num sabadão à tarde, com esse sol. E meu nome é Jota Marinsek, eu sou da empresa Venturas Viagens, que é uma empresa que se especializou em organizar viagens de contato com natureza e culturas diversificadas, experiências junto a essas culturas no Brasil e em vários lugares do mundo. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, como a Cris comentou, a experiência que eu tive em 2015, durante um terremoto que atingiu o Nepal. Em abril de 2015, eu estava conduzindo um grupo lá. Então, é isso, é um prazer estar aqui com vocês, e deixo aqui meu agradecimento também para o pessoal da Tecendo Diálogos, para a Lúcia, para a Rosane, para a Cris, e vai ser um prazer dividir esse espaço aqui com a Lúcia. Legal. Lúcia, também fala um pouquinho de você, compartilha um pouco aí da sua experiência com a gente. Então, eu sou psicóloga e sou facilitadora, né, de processos com a comunicação não violenta. Eu sou uma das parceiras da Tecendo Diálogos, junto com a Rosane e com a Cris, e eu fiz um curso de 1 mês de psicologia budista tibetana em Dharamsala, é a cidade tibetana na Índia, onde mora o Dalai Lama, e onde tem muitos monastérios, e eu vou falar um pouquinho dos meus aprendizados com essa psicologia oriental. Legal, Lúcia, obrigada. Prazer estar com vocês aqui. E agora, a palavra está com o Jota. Conta um pouquinho para nós, então, como foi essa sua experiência lá no Nepal. Bom,
eu preparei aqui, eu tenho uma apresentação com algumas fotos que eu acho que vai ajudar as pessoas a se transportarem um pouquinho para aquela atmosfera. Pode ser bacana a gente viajar um pouquinho junto aí no que aconteceu lá nesse ano, né? Então, eu já acompanho viagens ao Nepal desde 95, e acho que a prática de atividades de trekking, ela pode ser muito benéfica para as pessoas, né? A gente pode tirar bastante aprendizado só de fazer o trekking, de praticar uma jornada com dias, fazendo caminhada durante dias, que isso nos traz uma série de aprendizados, mas em especial nesse trekking em 2015, a gente teve a situação bem inusitada que foi a chegada desse terremoto. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Essa viagem foi em abril de 2015, e o nosso objetivo era visitar o campo base do Everest, que não requer técnica, você vai tranquilo até lá, caminhando, né, pelas montanhas, passando por Gókyo, que é uma região belíssima. E essa é a imagem que a gente tem, é a vista do Everest a partir de Gókyo. Então, nossa intenção era fazer um trekking de 17 dias. O objetivo final era o campo base do Everest, como vocês estão vendo aqui nessa foto. A viagem começa em Katmandu, que já é um lugar que mexe muito com as pessoas, porque é um outro modo de vida, se apresenta uma outra maneira de se viver, e as pessoas já vão ali entrando em contato com essa outra forma de se viver. Isso vai vai trabalhando a tolerância, a flexibilidade, né? Nos primeiros dias da viagem, então, a gente conhece tanto a cidade como os templos, as stupas, né? Esse é um templo budista que você não entra dentro, você reza ao redor desse templo, né? As pessoas vão com as mãos girando essas rodas de oração, tem mantras escritos de orações que estão sendo espalhadas, bem como aquelas bandeirinhas têm esse mesmo simbolismo dos mantras, das orações estarem sendo ventiladas para todos os cantos, né? E uma coisa bem clara, assim, que você tem lá no Nepal, o cuidado com a estética, com as cores, né? É muito colorido tudo lá, é muito bonito. E os monastérios, que a gente acaba tropeçando em monastério lá, como a gente tropeça em igreja aqui em Minas, quando a gente vai visitar ali as cidades mineiras e históricas, né? A gente visita uma cerimônia de cremação também, nesses primeiros dias, antes de entrar para as montanhas, ainda em Katmandu. E, finalmente, então, a gente segue para o início do trekking. Esse aeroporto, ele é surreal, porque ele literalmente é na subida, no meio da montanha, e o avião para subindo, né? Aqui onde eu estou batendo a foto é uma montanha, e esse foi o grupo que estava comigo fazendo a caminhada. A gente estava com um apoio, éramos em 8 e tínhamos mais 8 pessoas nos acompanhando ali, entre carregadores, guias, auxiliares de cozinha, pessoal que ajudava na expedição. E assim foi, transcorrendo o trekking, as caminhadas durante o dia, chegava no final do dia nos vilarejos como esse é um dos maiores que tem lá, que é Nanche Bazar, a gente vai recebido para dormir, para comer, né? Aqui em Nanche Bazar a gente fica um dia a mais para fazer uma aclimatação, então sempre tem uma proposta de subir um pouco mais a montanha e o organismo vai se acostumando com aquela altitude, né? Visitamos monastérios também aqui em Nanche Bazar e seguimos o trekking lá pelo 5º dia, fez um dia bem frio, bem atípico. Eu nunca peguei neve nessa região do trekking nesse período, em abril. Não é comum. E parece que já estava o dia se anunciando aí, um dia diferente, que foi o dia do terremoto mesmo, dia 25 de abril. Então, a gente vinha andando até que nós paramos num entreposto para fazer uma refeição, que era um lodge, né? Só tinham 3 casas nesse local que a gente estava, e durante a refeição, eu vou parar um pouquinho a apresentação para contar isso para vocês, porque foi o momento do terremoto. Durante a refeição, uma das pessoas que estava comigo me olhou, falou, você está sentindo? Não deu tempo de responder. Imediatamente começou a vir um rufar, tipo tambores, assim, bem forte, um estrondo, e imediatamente
eu olhei em direção aos carregadores, aos nepaleses, para ver qual era a reação deles, porque a reação deles seria a mesma que a nossa. Então, eles se levantaram e saíram correndo de dentro do lodge, e nós saímos correndo atrás deles. Porque aqui tem uma particularidade, que quando você tem uma avalanche, você tem que ficar dentro protegido. Quando você tem um terremoto, você tem que sair, porque aquilo pode cair. Como é uma área de terremotos, os nepaleses já estão mais acostumados. Eles saíram correndo, nós saímos correndo atrás. Eu e o grupo inteiro junto comigo. E acabou, assim que acabou o terremoto, foi uns 40 segundos aproximadamente, veio uma outra onda de mais uns 40 segundos, e nós retomamos ao lodge, e aparentemente, no nosso alcance de visão, nada tinha acontecido. Ao contrário dessa foto que vocês estão vendo aqui, essa foto foi depois que nós saímos do local onde estávamos almoçando, e a gente foi seguindo a caminhada, e aí sim, a hora que eu cheguei na próxima vila, que era a vila que a gente dormiria, eu vi esse tipo de cena e eu comecei a me dar conta do tamanho do problema que a gente enfrentaria, né? Então, conseguimos achar um outro lodge, e imediatamente as pessoas que estavam comigo, muito tensa, a gente ficou sem comunicação. Uma das primeiras providências que foi tomada foi neste lodge que nos acolheu, que é esse que nós estamos vendo aqui. Ele tinha um bloco de madeira que permitia que a gente ficasse lá, né? Sem correr muito risco. Eu reuni o grupo e nós conversamos que, a partir daquele momento, as informações só seriam das próximas 12 horas do que aconteceria no dia seguinte. Haviam muitas incertezas no ar. A gente não sabia se o aeroporto de Lukla estava ativo ou não, a gente não tinha informação, a gente não sabia como é que estava a próxima vila, se dava para ir ou não, a gente não sabia como é que estava o abastecimento. Eram inúmeras questões que não estavam ainda elucidadas e, portanto, nos deixaram ali sem ter muito como se planejar para os próximos dias. Então, a primeira coisa que foi feita foi essa reunião, primeiro para constatar que estávamos todos muito bem, que tinha, já, a essa altura a gente já sabia o tamanho do problema, né, e muitas pessoas e muitos carregadores que estavam com a gente tinham familiares nas grandes cidades, como Katmandu, onde foi mais afetado, que tinham situações bem tristes, mas nós estávamos em segurança, muito bem na montanha, ninguém estava ferido, nada, e a gente tinha mantimento à vontade nesses lotes que a gente estava. Então, a partir dali, foi feito um esquema que a gente mandava uma pessoa na frente para a próxima vila, e ficou aquela dúvida, a gente vai subir, tinha gente querendo subir, gente querendo descer, um monte de gente descendo a montanha, indo para a Lukla, e a gente tomou a decisão ali, então, aos poucos, analisando a situação, de permanecer lá nas montanhas, sem subir, porque a gente não queria comprometer colocar ninguém mais em risco, né? Embora tinha gente do grupo que queria subir, mas também sem descer, porque a gente sabia que ia estar impossível, um monte de gente querendo descer. Então, nós começamos a se deslocar entre uma vila e outra e tentar fazer do limão uma limonada e curtir o que dava para fazer ali, né? Visitando os monastérios, a gente vê aqui o monastério de Temboche, ele está com avarias ali na fachada, né? Aqui a gente vê que tinha, né, nesses dias que a gente ficou uma semana andando de Pamboche para Tamboche, para Nanche Bazar, ainda numa faixa de 3.000, 3.500 metros de altitude, enquanto a situação se acalmava, enquanto o aeroporto de Lukla estava sendo restabelecido e as pessoas estavam saindo das montanhas. Ô, Jota, oi. Eu queria que você falasse um pouquinho agora de você, como você se sentiu, que sentimentos passaram por você nessa experiência e em que você se apoiou para passar por ela, para passar por essa experiência. Rô, olha, na verdade, assim, a primeira coisa que a gente sentiu foi um pavor, né? No momento do terremoto, naqueles instantes do terremoto, era tamanha incerteza que você não sabia o que estava acontecendo. Então, mais no momento posterior, a partir do momento que a gente viu, começou a entender o que estava acontecendo, que as pessoas estavam em segurança, porém, tinha acontecido essa tragédia, né? Foi algo muito
difícil até hoje de trazer para você, assim, porque eu tinha comigo a responsabilidade de estar acompanhando aquelas pessoas. Então, eu me sentia responsável para tirá-las de lá da melhor maneira possível, em segurança. Ao mesmo tempo, eu sentia ali por que comigo tinha acontecido aquilo e por que algumas pessoas tinham sofrido pior e outras não, né? Então, muitas pessoas que no dia seguinte a gente conseguiu contato falavam para a gente que vocês são abençoados, e aquilo me caía muito mal, eu não conseguia me sentir dessa maneira, porque eu não via que eu era especial, melhor do que ninguém, muito pelo contrário. Então, para mim, ali, veio muito mais uma questão de humildade mesmo, de me sentir o meu verdadeiro tamanho frente ao poder da natureza, o poder da vida, né? E me serviu muito mais como uma régua para perceber isso e, ao mesmo tempo, perceber que o controle está muito longe das nossas mãos. Não existe controle. A vida é muito maior, ela se apresenta de uma maneira tão gritante que, no fundo, eu acho que é assim no dia a dia da gente. Só que lá, quando você tem uma situação dessa, ou como nós estamos vendo aqui numa pandemia, isso fica mais evidente. E, ao mesmo tempo, vem uma gratidão. Eu me sentia grato de sentir o cheiro do café, grato de estar caminhando ali, de ver aquelas plantas, de ver... E sentia também um pouquinho de culpa, de estar me sentindo bem, porque eu estava no meio de uma tragédia. Então, foi era um mix de sentimentos, assim, mas o que realmente me apoiou, assim, acho que o que me deu condições de encontrar uma serenidade naquela situação toda foi justamente essa aceitação daquela situação, de que não estava ao meu alcance, que por mais que eu poderia fazer o melhor diante do que está ao meu alcance. O que está ao meu alcance? Separar o que está ao alcance do que não está ao alcance. E aí, isso me ajudou a ir fazendo uma coisa, um dia de cada vez, mais do que um dia de cada vez, era uma hora de cada vez. Então, você acaba vivendo com muita presença, e muita intensidade esses momentos. E, de certa forma, ao mesmo tempo que a proximidade do risco e da morte, da finitude se apresenta, também se apresenta uma gratidão e uma possibilidade de se viver com mais intensidade o momento presente que você está ali, né, que está acontecendo. E, Jota, falando em aprendizados, né, o que uma experiência como essa te trouxe de aprendizados? Olha, a primeira coisa, eu acho que está relacionado justamente com essa coisa de ser grato pelo dia que a gente tem, que a gente acorda. A gratidão se apresentou muito forte. Essa lição de humildade, da gente entender o nosso tamanho, entender que a gente não tem o controle das coisas, é uma lição muito importante, que está relacionada com a aceitação mesmo da vida como ela é. E não vamos confundir a aceitação com acomodação, ficar acomodado. É aceitar aquilo que a gente não pode mudar, mas ler o que está se apresentando para ver aonde está o nosso alcance, o que a gente pode fazer. Não é ficar paralisado, não, eu não tenho alcance, então não posso fazer nada. Não, eu não posso resolver a situação toda, eu não posso acabar com uma pandemia, não tem como acabar com uma pandemia. Mas, dentro dessa situação, o que está ao meu alcance? Né? Então, essas foram as principais lições, e também solidariedade. Esse carregador que vocês estão vendo aí, e assim como toda a equipe de carregadores, se mantiveram ao nosso lado, cada um com o seu problema, com as suas famílias, e a gente liberou eles para irem embora. Não foram, as casas haviam caído de familiares. Quando a gente voltou para o Brasil, a gente conseguiu fazer uma arrecadação de fundos e ajudá-los a resgatar. Né? Eu vou parar de compartilhar a tela aqui, só para finalizar, então, os carregadores aqui. E acho que essas são as principais lições que eu trouxe dessa experiência, né? Uhum. Muito bacana, muito legal.
E eu acho que a gente quer agora também aproveitar o link, né, e trazer um pouco também da experiência da Lúcia também, e queria aproveitar e fazer uma pergunta também para você, Lúcia, que você vai falar sobre o tema do budismo no tibetano, né? Eu queria que você falasse um pouco do que é essa psicologia budista tibetana, né? Se você consegue resumir isso em poucas palavras, que eu imagino que é algo muito mais abrangente, complexo, que às vezes não dá para falar assim, mas se você conseguir resumir, né, em poucas palavras, e o que ela tem de singular. Tá. Vou tentar resumir um pouquinho, porque é bem amplo, né, pessoal? Mas é uma psicologia que estuda muito os nossos estados de consciência, desde os mais comuns, como, né, o nosso sono, ou o estado de vigília, como também os estados expandidos de mente. Que a gente chama de estados expandidos de mente? Nós podemos alcançar esses estados numa prática profunda de meditação, num canto contínuo de mantra, né? Ou quando nós nos extasiamos com um pôr do sol, com uma obra de arte, por exemplo, né? Quando a gente expande a mente, né, para além do habitual, além do ordinário, do comum, né, nós alcançamos algumas sabedorias, eu vou chamar, né, que nesses estados comuns nós não alcançaríamos. Então, a gente fala que a psicologia budista tibetana, ela é transpessoal, ela transcende as dimensões comuns da mente, do ego, da nossa cognição, da nossa emoção, e ela vai para um estado de integração com o todo, com o mundo. Então, ela é ecológica, né? Ela é espiritual no sentido de integração, né, com a natureza, com várias dimensões. E é interessante porque nessa expansão da mente é muito mais fácil a gente desenvolver uma coisa que é do budismo, né, tibetano, que é o cultivo da compaixão. Se eu me percebo integrada com a natureza, com os outros seres humanos, com o universo, né, eu vou manter uma consciência de interconectividade. Então, eu vou querer, né, que todos os seres tenham uma boa experiência de vida. Né? O Dalai Lama fala, né, que todos nós queremos ser felizes e todas as pessoas querem também. Então, isso é vivido na prática, né? E essa psicologia, ela tem base nas premissas do budismo. Então, a vida é impermanência, tudo é transitório, assim como os nossos estados mentais também o são. Então, como o Jota falou, né, nessa experiência tão desafiadora do terremoto, claro que vem medo, vem ansiedade, vem impotência, né? Só que se eu cultivo, né, essa mente de que tudo passa, tudo é transitório, a vida é transitória e os estados de mente também o são, também isso me apoia a saber que vai passar, né? Que eu posso, né, daqui uma semana estar num estado de tranquilidade, de segurança, de conforto. Então, isso fica vivo nas mentes, isso é cultivado. Outra questão importante é de que os nossos desejos, enquanto expectativas e idealizações, são o oposto da realidade e produzem sofrimento. Por quê? Porque a gente pode criar apego. Então, se eu estou num estado de alegria, de felicidade, se eu encontrei um emprego novo, era o emprego que eu queria, eu me apego a isso e já começo a ficar com medo de perder.
E esse apego já produz sofrimento. Então, quando a gente lida com a impermanência, né, a gente minimiza essa tendência ao apego, a gente aproveita, eles falam muito do conceito de equanimidade, de eu lidar com as experiências prazerosas e dolorosas com uma distância equivalente. Né? Então, na alegria, no prazer, no sucesso, na realização, né, eu posso, né, ficar tão aproveitar tanto a experiência quanto na dor, no sofrimento, no luto, porque tudo é parte da vida. Né? Em qualquer experiência que eu viva, eu posso ter um crescimento, a minha alma pode crescer. Né? Eu posso ganhar sabedoria com ela. Né? Então, essa equanimidade é uma coisa muito bacana. E aí eu fico pensando, no momento, né, como a nossa live está trazendo sobre os aprendizados em tempo de crise, eu fico pensando nessa crise que é essa pandemia, né, que assolou o nosso planeta todo. Né, uma grande crise sem precedentes, né, a maioria de nós nunca viveu uma pandemia, né? Então, se a gente puder cultivar em nossas mentes, né, essa consciência de impermanência e de aprendizado da experiência pela experiência, sem classificá-la, sem julgá-la, rotulá-la como boa ou ruim, que é isso que a mente, né, a nossa mente ocidental, ela é muito dual, né? E no pensamento oriental, a gente tenta transcender essa dualidade, e enxergar também como uma possibilidade de crescimento, de evolução, de ganhar sabedoria. Muito legal. Lúcia, e você tem como falar um pouco para a gente sobre esses estados da consciência? É outro tema muito bacana, e eu vou falar muito a partir mais da visão do hinduísmo do que do budismo propriamente dito. Embora, né, esses dois ramos, o hinduísmo e o budismo, em algum momento eles se bifurcaram, mas a raiz é a mesma, né, dessas tradições. Então, eu acho mais fácil, né, dar mais clareza se a gente pensar no ser humano abrindo, despertando os seus estados de consciência, né? Então, um estado muito básico de consciência é o nível da sobrevivência. Eu acho que a maioria das pessoas já ouviu falar dos chakras, né? Que são centros de energia no nosso, que tem uma correspondência no nosso corpo, né? E que são centros psíquicos, são centros de consciência, que na medida que nós vamos despertando, nós estamos aí num processo de evolução, de aprendizado, de ganho de sabedoria, de transcendência, né? Então, o primeiro nível, né, do primeiro chakra é a sobrevivência. Né, é um instinto de luta e fuga, eu vou procurar alimento, eu vou procurar abrigo, para eu manter a minha sobrevivência. Quando esse nível, né, está atendido, né, eu dei uma garantida nisso, minha sobrevivência está, né, bem bacana para mim, eu vou evoluir para o segundo nível, que está relacionado com a preservação da espécie. Né, o segundo chakra, ele tem a ver com a nossa energia de criatividade, de fertilidade, de sexualidade, né? Então, eu vou criar, né? Eu vou fertilizar para que a vida continue, né? Quando isso se deu, eu vou para o terceiro chakra, que é o nível do poder, né? E com o poder, eu vou para a comunidade, eu vou expandir a família. Então, eu vou arrumar emprego, eu vou para a escola, eu vou interagir com outros grupos, né? E
E cada nível é interessante, porque no terceiro nível é um nível que alguns grandes mestres, né, dizem que a gente está passando do terceiro para o quarto. Então, o que bloqueia a consciência do terceiro nível é a nossa vontade de dominar, de submeter o outro. E o que libera essa consciência é a cooperação, né? É através da colaboração, da cooperação, da empatia, que a gente fala tanto, que a gente vai compartilhar o poder, né? E vai poder despertar o quarto nível, que é o do amor, o da compaixão, né? Isso que os budistas cultivam tanto, né? Pensar no bem-estar do outro, no meu e no do outro, da mesma forma, né? Eu preciso atender às minhas necessidades e quero que o outro atenda também às necessidades deles. Isso libera muita energia para o quinto nível, que é o nível da verdade, da autenticidade, de eu poder ter uma congruência do que eu tenho no meu mundo interno, né? O que eu penso, o que eu sinto, quais são meus valores, e me expressar na vida, não só pela linguagem, pela comunicação, mas pelo que eu faço, né? É todo tipo de expressão o quinto nível, né? Com essa congruência. Se esse nível está bloqueado, às vezes eu não tenho congruência. Eu falo uma coisa e faço outra, eu penso uma coisa, mas eu não ajo como tal, né? Isso vai criando separatividade. Depois, quando a gente abre o próximo nível, o sexto nível, é um nível muito ligado à intuição, a um saber que não é um saber cognitivo, né? Eles falam muito na experiência direta, que é um saber obtido pela contemplação da natureza, pela observação das leis do universo, né? Quando você medita, que você vai, né? Eles falam que tem uma sabedoria nas entrelinhas dos nossos pensamentos, né? Então, quando a gente aquieta um pouco essa mente muito falante, a gente acessa essa sabedoria, que é intuitiva, que é conectada ao universo, né? Que a gente não tem dúvida dela, ela é muito transcendente, né? E aí, isso nos leva para o sétimo nível, que são 7 níveis básicos, tem muitos outros, né? Eles falam em mais de 60 estados de consciência, mas o sétimo é o nível da integração, da espiritualidade, que não tem a ver com religião. O budismo não é uma religião, né? Ele é mais uma filosofia e um trabalho sobre a mente. Isso que é muito legal. Eles têm um conhecimento tão profundo sobre a mente que, assim, para mim, que sou psicóloga, estudei psicologia no Ocidente, para mim complementou demais, né, o meu saber, a minha expertise na psicologia com o que eu, né, fui absorvendo, incorporando deles, né? Lúcia, você sabe, você foi falando, né, sobre os níveis de consciência, e eu fui linkando também um pouco com a história do Jota, né, da questão primeiro da sobrevivência, né, na hora que veio o primeiro impacto do terremoto, que as pessoas, o primeiro impacto é tentar sobreviver, todo mundo se proteger, né, e aí os outros níveis também, como você vai falando da questão da solidariedade, também depois as pessoas parece que vão na questão da colaboração, e é muito interessante ver, né, fazer um paralelo entre as duas conversas aqui que estão rolando, muito bacana. Eu só quero dar um esclarecimento, porque quando a gente fala em impermanência, né, em desapego, fica parecendo que então eu não vou levar nada a sério. E esse é um grande equívoco, né? Entre eu não levar nada a sério e não criar vínculos, né?
e eu me apegar ferrenhamente a alguma coisa, né, tem um outro espaço, né, no meio dessas duas coisas, que é eu entender que a natureza da vida é impermanente, né? Como o Buda falava, a gente nasce, né? Cresce, às vezes adoece, às vezes tem uma crise financeira, se separa num casamento ou perde o emprego, e depois a gente recompõe a vida, arruma outro emprego. Então, é essa flexibilidade que a gente procura manter, né, em mente, né, para a gente poder não ser pega, não ficar refém das crises da vida, né, como se elas não fossem normais, naturais. Eu acho um pensamento inteligente esse. Não sei se ficou mais claro. Sim, também. E pensando também na experiência do terremoto, por exemplo, até se o Jota quiser depois falar um pouco, mas eu vejo assim, que nessa hora, quando a gente percebe o valor da vida, na hora que é o fio, né, que você está por um fio, né, que você fala, nossa, né, e aí que ele fala que sim, o valor de sentir o cheiro do café, né, o amor que ele sente pelas pessoas, então isso parece que os valores ficam mais, né, mais vivos, né? O seu microfone está fechado, Jota. Só fazendo uma complementação, quando se apresenta uma situação como essa, a gente se depara com a nossa impotência. E ela vem na nossa cara e grita, olha, você não tem alcance. Então, como a Lúcia colocou, o fato da gente saber que é impermanente e aceitar que a gente não tem alcance, não significa que não há nada o que fazer. O que significa é que a gente, diante daquela situação, vai ter que ter serenidade para separar o que eu posso fazer. Porque não é uma escolha ficar lamentando o que eu perdi, o que não dá mais para fazer. Se você ficar neste lugar, nesta posição, você patina e você vai levar a sua vida para um lugar que não é um beco sem saída. Então, diante de uma situação como essa, que se apresenta algo que fica clara a nossa impotência, e a gente consegue aceitar isso como algo maior, de certa forma, essa aceitação de verdade, entendendo que é impermanente, ela nos traz uma tranquilidade. A serenidade, ela se esconde atrás disso, mas não pode ser confundido como não há o que fazer. Não é isso que está sendo dito. Não está sobre o meu controle. Eu não sou onipotente, eu não posso resolver isso. Mas o que diante dessa situação aqui, eu dou conta de fazer? Eu preciso arranjar, então, um lugar seguro para essas pessoas dormirem. Eu consigo fazer isso? O que dá para fazer? O que está ao alcance? Isso é super importante para mim. Acho que é um lugar entre a impotência e a onipotência, porque acho que essa é a confusão, né? Nós temos uma ilusão de poder, na maioria das vezes, né? Ou eu me sinto Deus, ou eu me sinto o diabo. Ou eu salvo, ou eu detono. E, na verdade, não é nada disso, né? A condição humana está entre esses dois, né, extremos, vamos dizer. Eu tenho um poder, mas é um poder humano, ele é limitado. Quando vem um terremoto, né, Jota, naquelas montanhas, o lugar que eu fiquei era a base dos Himalaias. É uma cidadezinha que você fica vendo. Eu peguei neve, viu, Jota? Um frio, porque lá não tem calefação, não, né? E, então, assim, você fica, né, num lugar que nos punha em contato com a nossa dimensão humana. Né? E é muito bom, dá muita leveza quando a gente se conecta com essa dimensão humana. Uhum, ouvindo vocês falarem, me veio a imagem assim, apesar de tudo, né, dessa impotência e tal, tem uma energia de vida dentro de nós
que ela nos leva, ela nos conduz de qualquer forma, né? Então, por mínima coisa que eu possa fazer, eu farei, porque isso está dentro de mim, e é o que você fala, Lúcia, é a humanidade, somos humanos, estamos ali, né? Então, essa energia é uma coisa... É muito lindo. Um dos aprendizados que eu gostaria de compartilhar aqui, que mais me impactou na convivência com os tibetanos, eu convivi muito mais com os tibetanos do que com os indianos. E a cultura deles, na época que eu fui, era muito mais preservada, né? O mundo para eles ainda não estava globalizado, né? Para os indianos já estava um pouco mais. Então, eles cultivam muito a tradição deles, né? E uma das coisas muito bonitas que eu vi é que eles lidam com a mente humana de forma mais ativa, né? Me parece, a impressão que eu tenho, que o entendimento do mundo ocidental, da psicologia ocidental, é muito de curar, de tratar aquilo que não está bom. Então, é quase que como se fosse de consertar, né? Não é isso, né? Os psicólogos de plantão que me perdoam, né? Mas eles têm uma outra visão. Eles cultivam a mente que eles querem ter. Então, eles têm os malas, que são como os rosários, né? De 108 contas, 118 contas, cada tradição tem um. E quando eles estão, por exemplo, nas lojas, quando a gente entrava nas lojinhas lá dos tibetanos, se não tem um cliente para eles atenderem, eles estão com o mantra, com o mala deles, cantando mantra, porque cantar mantra cuida da mente. Eles estão despertando estados calmos de mente. Eles falam que é na calma da mente que a sabedoria floresce, né? Então, assim, eles não perdem tempo. Nós fomos a um consultório médico, a gente queria fazer uma consulta com o médico tibetano, nós não vimos ninguém lendo revistas ou com celular, né? Nós vimos todas as pessoas sentadas na sala de espera com o seu mala, com o seu japa mala, cantando mantras. De manhã, eles fazem caminhada em volta do templo do Dalai Lama ou de outros templos, né? E tem locais para você parar, para você recitar o mantra, para você cultivar estados de mente. Então, é muito interessante isso, né, da gente poder entender também que a gente não precisa ter uma mente que a gente não quer ter, uma mente que nos imprime sofrimento. Nós podemos cultivar, por exemplo, calma, paciência, contentamento, eles cultivam. O dia que começou a nevar lá, eles faziam, os monges faziam bolas de neve e jogavam na gente, e a gente que não tem hábito de neve nenhum, né, só levou pancada, e eles riam de chorar de rir da gente. Então, assim, eles têm uma alegria, eles cultivam, né? Eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos que eu trouxe de lá. Que bonito, né? Interessante. Pode falar, Jota, o microfone. Já abri. Queria falar uma coisinha, que quando a Rô trouxe a questão dessa energia de vida, né, me trouxe uma lembrança que me marcou muito, porque quando acabou o trekking, e a gente finalmente voltou para Katmandu, as pessoas aqui no Brasil falavam para a gente que a gente ia se surpreender com a destruição, porque realmente o lugar onde estava mais afetado foi uma cidade chamada Bhaktapur, que fica perto de Katmandu, que, tomada pela Unesco, com dezenas de templos, e 30% desses templos vieram abaixo e teve bastante ruína, tinha bastante ruína. Eu fui visitar e não teve como conter aquela emoção, assim, é um lugar que eu tinha muita consideração, gostava muito, né, e comecei a chorar, vendo aquilo, mas ao mesmo tempo que eu estava chorando, eu pude reparar que a vida seguia, aquelas famílias, as crianças, então, já estavam ali
encontrando as suas brincadeiras. Então, no meio de toda aquela tristeza, daquela dificuldade, a vida estava pulsando, havia um pulsar de vida, e aquilo me marcou demais, porque é isso, né? É uma coisa que é um ciclo. Ao mesmo tempo que é impermanente, está vindo outras coisas e está seguindo adiante, né? Então... E é legal, né, Jota, linkando a isso, o quanto que eles celebram a vida, né? O quanto viver como seres humanos para eles é um privilégio, né? Porque eles acreditam que é nessa experiência humana, né, que nós podemos evoluir, que nós podemos nos tornar mais sábios, que nós podemos ampliar a nossa capacidade compassiva, de ter compaixão, né, pela experiência humana, que não é fácil, né? O Buda começa falando a vida é sofrimento, então ninguém vai escapar disso, né? Então vamos ter compaixão uns pelos outros, nós, né, em vez da gente cultivar exigência e cobrança, que é muito da cultura ocidental, cultivar autocompaixão, né? Quando a gente está vivendo uma dor, poder se acolher. Então, essas coisas são muito complementares, né, para o nosso jeito de pensar, né? Legal. A gente ainda tem mais uns 10 minutinhos, nós estamos caminhando para o final da nossa live. Eu queria, se você pudesse falar rapidamente, Lúcia, a gente falou tanto sobre sentimentos aqui, impotência, né, e como que os tibetanos lidam com essa questão dos sentimentos, né, que a gente trata tanto isso na CNV, né, na comunicação não violenta. Tem algum paralelo aí que você possa fazer? Essa foi minha grande dúvida. Eu tinha um caderninho que eu tinha umas perguntas quando eu fui, que eu queria fazer para os monges lá, né? E uma delas era, como que vocês lidam com a raiva? Né? Porque a gente entende que na psicologia suprimir a raiva nos adoece, né? E qual não foi a minha surpresa quando eles falaram para mim assim, a gente senta com a raiva, né? Porque a meditação que eles fazem é uma meditação sentada, né? Então, quando eles estão com muita raiva, eles vão para um espaço mais reservado, porque muitas das meditações são feitas em grupo, né? Mas quando eles estão com muita raiva, eles vão para um espaço reservado e eles meditam na raiva. Quer dizer, eles acolhem, eles recebem, eles vão, na comunicação não violenta, nós falamos assim, os sentimentos, né, são sinalizadores das nossas necessidades, né? Então, é um pouco isso, eles vão buscar, né, o que não ficou atendido neles, que disparou a raiva. Qual foi o gatilho? Eles buscam muito o que o meu pensamento pensou quando eu produzi raiva, quando eu senti raiva. Então, eles vão fazer uma investigação profunda, eles não ficam reféns da raiva, né? Mas eles não suprimem a raiva. E eu perguntei isso para vários monges, porque eu tinha muito essa dúvida, né? Então, eles lidam com sentimentos acolhendo, investigando, buscando raízes, buscando o que eu estava pensando, né? Que eu acabei sentindo isso, quer dizer, né? Os gatilhos, né? As experiências anteriores que me levaram a fazer esse gatilho, esse estímulo para a raiva, né? É muito bonito, né? O quanto eles levam a mente deles a sério, né? E se investigam. E eles ficam mais apropriados da mente deles, né? Não sei se o Jota viu isso lá também. O Jota quer falar um pouquinho? Não, eu fui muitas vezes para o Nepal, né, Lúcia, e é uma coisa que me chamou a atenção desde a primeira vez, assim, é uma postura mesmo diferente, né, então, a gente
percebe isso. O povo nepalês é super receptivo. Embora oficialmente a religião seja budista, 80% aproximadamente, perdão, hinduísta, 80%, na prática, um sincretismo muito grande do budismo com o hinduísmo lá. Então, é muito comum a gente ver essas cenas de que você entra na loja, eles estão com o japamala, meditando, no fim da tarde sempre tem também, de manhã cedo. Então, as cerimônias lá nos monastérios, é super comum. Agora, eu estava aqui pensando um pouquinho também, que todas as vezes na minha vida que eu passei por uma situação de crise, nós estamos falando de um terremoto, que é algo bastante evidente, mas também quando eu me separei, quando eu tive problemas na empresa, sempre que se apresentou uma situação fora do controle, assim, né, que a gente tem que lidar com isso de uma maneira inesperada, depois que passou, a gente percebe os aprendizados, a gente percebe que tem a oportunidade de alguns crescimentos ali. E eu fico pensando que nós estamos vivendo algo inédito. Nós estamos no meio de uma pandemia, com todo mundo, de certa forma, passando por uma crise ao mesmo tempo, né? Então, o que será que não pode produzir isso de reflexões individuais aí? E, quem sabe, as pessoas, pelo menos, quem conseguir se conectar com essa serenidade, com essa impermanência das coisas, possa tirar para o futuro, porque uma hora vai acabar, né? A gente vai passar também, tudo passa, né? Vai passar isso que nós estamos vivendo nessa pandemia, né? E o que será que vem por aí? Quem sabe vem uma coisa bem bacana, né, para nós. Tomara. A gente espera, né? Para mim, desde que começou essa pandemia, que eu comecei a refletir, né, a nível mesmo de experiência, né, né, não é que a gente não julgue, claro que eu não gosto dela, né, claro que, mas assim, a gente já vai aprendendo a olhar como experiência, né, e para mim ela traz dois temas, um é de vulnerabilidade, né? Ela nos mostra o quanto nós somos vulneráveis, né? Querendo ser ou não querendo ser, porque às vezes a gente não gosta, a gente aprendeu a olhar a vulnerabilidade como fraqueza. Para mim não é nada de fraqueza, é a natureza humana, né? Quando eu posso me conectar com a minha vulnerabilidade, eu posso me conectar com a minha humanidade. Então, para mim, assim, né? Estar vulnerável me conecta muito comigo mesma, né? E a outra experiência que ela me traz é de interconectividade. Não tem jeito da gente não perceber a interconectividade no nosso mundo, né? Um vírus lá na Ásia, lá na China, né, percorreu o mundo, porque nós estamos ligados, né? E eu acho que se a gente... E talvez isso, nessas duas coisas, nos ajude a pensar um pouquinho mais no que a gente vê muito lá em Dharamsala, lá na Índia, né, nas culturas tibetanas, que é a solidariedade, a compaixão. Né, para eles, né, enquanto tiver gente sofrendo, tiver gente sem alimento, eles não estão felizes, né? A felicidade, esse nível de satisfação humano passa pelo coletivo, é sistêmico. Isso é muito bonito, né? Eles se apoiam em tudo, né? Eu visitei a cidade das crianças, onde vem as crianças, né, que são trazidas do Tibete, né, para Dharamsala, e são os maiorzinhos cuidando dos menores, né, os menores cuidando dos bebês, porque os pais ficaram presos né, no Tibete, depois da invasão da China. Então, é uma cultura de colaboração, né, eles cultivam tudo isso, né, a sociedade tibetana cultiva, né, a indiana está um pouquinho diferente já, né. Então, é muito bonito ver isso. Para mim, essa pandemia né? Vai fazer a gente repensar, e talvez cada um de um jeito, mas fazer alguns resgates, né? É isso aí. Bom, esse papo está tão legal, né, gente? Dá vontade de ficar aqui mais um tempo.
mas a gente já está com os últimos minutos da nossa live, e eu queria, antes de encerrar, deixar para vocês, se vocês quiserem trazer algumas considerações finais, o Jota e a Lúcia, tá? E depois a gente pode encerrar aqui, mas fiquem à vontade. Eu, escutando a Lúcia falar, eu queria destacar essa questão da solidariedade, que também foi muito forte para a gente nessa experiência lá no Nepal, né? Porque, como eu disse, os nepaleses que nos acompanharam, todos tinham família, tinham uma história triste, tinham uma situação difícil para viver, e fizeram questão de se manter ali ao nosso lado, dando apoio, mesmo diante daquela situação. Mas o que eu reparei é que, para você poder se solidarizar com o outro, você tem que empatizar de verdade, né? As pessoas, se elas vivem o drama delas sempre achando que o drama delas é o pior de todos, elas não conseguem se conectar com o outro, né? Então, numa situação como essa, está todo mundo no mesmo barco, né? Então, a solidariedade se apresentou de uma maneira muito visível ali, entre todos, né? E eu fiquei muito satisfeito da gente ter conseguido depois arrecadar os fundos que ajudaram a reconstruir as casas, até a escola da vila onde eles moravam, né? Mas ficaria aqui com esse destaque para a questão da solidariedade. E uma outra fala que eu gostaria de trazer é sobre a serenidade, né? Um pouco do que a gente falou aqui, segundo Epíteto, o homem encontra serenidade quando se ocupa exclusivamente daquilo que depende dele e aceita com docilidade todo o resto. Então, fica para mim aqui essa mensagem para a gente tentar lidar com mais serenidade com essa situação que nós estamos enfrentando. Legal. Lúcia? Olha, então eu vou na vibe aí do Jota, e eu gosto muito de uma frase que dizem que é do Gandhi, né? A gente hoje em dia já não sabe muito bem as fontes, né? Mas quando ele fala, eu já ouvi de mais de um mestre oriental, que eles falam que a humanidade é uma grande família. Que lindo. Muito lindo. Então, acho que a gente pode terminar com essa linda frase da Lúcia e agradecer, então, a presença do Jota aqui, compartilhando essa experiência com a gente, a Lúcia também, trazendo um pouco desses ensinamentos aí sobre o budismo tibetano. Rô, quer falar alguma coisa também, para encerrar? Olha, essa fala deles me deixou muito emocionada e marca bastante a humanidade, que isso é que importa de verdade. É isso. Muita gratidão para vocês. Agradecemos também à Unibis, né, Cultural, pela essa oportunidade, né, a todos que estiveram aqui com a gente, nos acompanhando na live. Lúcia, você ia falar alguma coisa? Eu quero agradecer a oportunidade, né, da Unibis, da Cris e da Rô, minhas queridas parceiras da Tecendo Diálogo, e da companhia do Jota, muito gostoso mesmo, foi muito prazeroso. Nós vamos deixar aqui também, chamar vocês, né, para acompanhar, para seguir a gente nas redes sociais. Então, a gente está no Facebook, no Instagram, no YouTube, como Tecendo Diálogos, tá? E o nosso site também, www.tecendodiálogos.com.br. Jota, quer deixar alguma indicação para as pessoas te seguirem? Gente, quem quiser fazer umas viagens diferentes, tem a Venturas Viagens, no www.venturas.com.br. A gente também está no Instagram com Venturas Viagens, no Facebook, no YouTube com o canal Venturas Viagens também. Então, tá bom. Então, muito obrigada, gente. Também agradeço a todos vocês e a quem estava presente aqui e a Unibis também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.